Bom dia pessoal, Deus abençoe a todos. Estamos aqui na Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco. Estamos dando continuidade aqui ao nosso estudo do livro de Cântico dos Cânticos de Salomão. Já estamos aqui na quinta parte. Então hoje a gente vai dar sequência. Eu vou pedir então para o Vilmar fazer uma oração para a gente dar início aqui aos nossos estudos. Amém, Vilmar? Amém. Paz do Senhor a todos. Pai amado, querido Deus, gostaria, Senhor, de agradecer por mais esse dia, Pai, que todos nós temos, Pai. Gostaria também, Senhor, de pedir, Senhor, para que seu Espírito Santo venha iluminar, Senhor, esse estudo que nós estamos fazendo, Pai. Que o Senhor venha abençoar a cada um de nós aqui, Senhor, e que esse estudo, Senhor, venha trazer frutos em nossas vidas, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Vilmar. Bom, pessoal, o som tá bom e estão enxergando aí o material, né, a apresentação, né? Então tá bom. Então nós estamos aqui no Cânticos, né? Que é o nosso quinto livro aqui, que a gente já vai encerrar esse aqui, os livros poéticos, né? Bom, então vamos lá. Aonde eu sempre gosto de mostrar o índice para a gente ver onde que a gente está, né? A gente já fez a introdução, a gente já falou sobre o conteúdo do livro, o que a gente vai encontrar, já falamos da forma literária, e entramos efetivamente nas canções e nas leituras das canções, que são 6, né? A gente já fez 3, agora a gente vai fazer a quarta hoje, a quarta canção. E aí depois a gente vai tirar algumas lições, alguns conceitos, alguns valores, né? Alguma aplicação sobre fortalecimento espiritual baseado nesse livro. Então, aqui só fazendo aqui o resumo do índice, né? Ó, eu gosto de colocar esse primeiro slide aqui, ó. Porque no nosso índice a gente tem a introdução, né? Que a gente falou do autor e data, né? Salomão. O que é esse livro, que é uma coleção das melhores músicas, né, que são cantadas em festas de casamento. Falamos do propósito do livro, que exaltar as virtudes, né, do casamento, do amor e da união entre as pessoas, entre o homem e a mulher, né. Falamos também que a gente está abordando também sobre a união entre o povo e Deus, entre Cristo e a sua igreja. Aí a gente falou do conteúdo do livro, o que a gente vai encontrar lá dentro, né? Vamos encontrar metáforas, vamos encontrar elogios, vamos encontrar uma série de coisas e que a gente está encontrando. A gente comentou lá no começo e agora a gente está fazendo a leitura e a gente está vendo, realmente encontrando aquilo. Quando a gente falou da forma literária também, né? A gente falou que é uma poesia, a gente falou que são escritos em figuras de linguagem, né? E a gente falou que dá para a gente notar nas canções que ela está separada em 3 momentos, né? A gente tem a parte do namoro, a parte do casamento e depois a maturação. Né? E aí a gente começou as leituras e começou a ver isso. Então a gente viu a primeira canção e a segunda canção que estavam enquadradas dentro do namoro, né? A gente viu na primeira canção muitos elogios, muitas metáforas, né? A gente falou da beleza não aparente e da escolha mútua, né, entre os dois. Na segunda também a gente viu que tem um momento certo, chegou o momento certo, né, onde a gente comentou sobre o meu amado é meu e eu sou dele, né? A gente comentou sobre essa escolha, sobre essa exclusividade. Também a gente viu, nessa parte do namoro, na segunda questão, a gente viu um pesadelo lá, um temor da noiva, perdeu o noivo, e a gente comentou sobre isso. Agora, na terceira canção, que nós vimos domingo passado, a gente falou sobre casamento. Então, a gente viu isso. E também a gente viu, nessa terceira canção, a gente viu o casamento, a gente viu mais elogios, né, do noivo e da noiva. E o que a gente viu também de interessante, né, domingo passado, no casamento, né? A gente viu aquela frase, em ti não há defeito, né? A gente viu que o foco não são os defeitos, e sim as qualidades, que o motivo da escolha
não são os defeitos, né? E também falamos sobre o amor, não só de todas as qualidades ou porque é bom, mas também sobre o amor de um pelo outro. A gente falou sobre isso nessas canções, na quarta canção. A gente também falou de fonte selada, né? A gente falou de preservação, a gente falou dos frutos excelentes, do melhor, você ter o seu melhor para o outro e você ter o seu melhor para manter essa união firme. E aí também a gente viu sobre o compartilhamento dessa união com as pessoas de volta. Quando a gente leu lá Beber e Comer fartamente, amigos e amados, né? A gente viu que é uma festa muito grande, que dura tempo, e também que aqui, amigos e amados, né? Aqui fica bem claro que as pessoas que a gente ama e as pessoas que são nossos amigos, elas têm importância muito grande na nossa vida, na nossa união, no nosso casamento. A gente viu que também isso é importante na igreja, na nossa relação com Deus. Não é só nós e Deus. A gente tem todo as pessoas de volta, toda a criação de Deus, né, que vem para nos ajudar, e a gente vai ver um pouco mais isso hoje na quarta canção. A gente vai ver isso hoje, a gente vai ler, vai ficar bacana. Bacana que a gente vai vendo, conforme a gente lê, a gente vai vendo esses conteúdos que a gente mencionou, e vai fechando, assim, o conceito como um todo na nossa cabeça. Isso é muito, muito legal. Então, agora a gente vai entrar aqui na quarta canção, a gente vai falar um pouco também de temores e de distanciamento, talvez, que possa existir, assim como a gente comentou lá no namoro. Então, a gente vai comentar aqui também no casamento. E depois a gente vai comentar, talvez no domingo que vem, para fechar, a maturação, a maturidade, e o que a gente precisa fazer também para preservar essa união. Não se aplica só para o casamento, vai se aplicar para tudo, a gente vai ver isso. Então, conforme a gente vai lendo, a gente vai ver isso. Vai ficar muito, muito bacana. Então, vamos começar a nossa leitura. Bom, então nós estamos na quarta canção. Então, o que a gente viu? Que a gente tem 6 canções e são 8 capítulos. Então, a gente já viu até o capítulo 5. Só no começo do 5, né? A gente está vendo que hoje, na quarta canção, nós vamos ler o 5 e o 6. E aí, para fechar, no domingo que vem, a gente vai ler o capítulo 7 e 8, fechando as últimas 2 canções. Mas vamos lá. Vamos ver aqui a nossa quarta canção, que começa no capítulo 5, né? O que nós vamos encontrar aqui? Ó, tá vendo aqui? A gente deixou aqui um material. O Edgar sempre fazendo bons materiais aqui para os nossos estudos, hein, Edgar? O que a gente vai encontrar aqui na quarta canção? Só vou dar um resumo antes da gente começar a leitura. A gente vai encontrar aqui uma fala da noiva, né? Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Então ouvi o meu amado bater na porta. O que é isso? Vamos conversar sobre isso. O que é isso? Porque aqui nessa quarta canção, a noiva vai relatar um pesadelo, vai ser um negócio muito parecido com o que a gente viu lá no namoro, tá bom? E a gente vai discutir essa questão. Depois que ela vai começar a falar desse pesadelo, ela vai falar sobre o amado, vai elogiar, a gente vai ver novos elogios, de novo, aqui dentro dessa canção. E depois ela vai falar da exclusividade, da intimidade dela com o amor dela. E também, o que a gente vai ver aqui? O coro. Porque a gente fala aqui, a gente vê nas nossas leituras, a gente tem, às vezes, a fala do esposo, às vezes a fala da esposa, do noivo, da noiva, e também tem um coro. Também tem uma fala do povo, vamos chamar assim. Que isso também é importante, essas 3 figuras, quando a gente interpreta essas questões. Eu fico imaginando lá, né, naquela canção, né, o noivo fala, a noiva
fala outras coisas, e o povo na igreja, né, durante a celebração, falando outras coisas em coro, né? Eu fico imaginando isso. E é verdade, são as três coisas que participam da nossa vida, né? Dentro dessa união, existe também aquilo que eu já falei, em volta da gente existe todos os amigos, existem as pessoas que a gente ama, que fazem parte da nossa vida, né, que a gente convive, e que podem interferir e podem tanto ajudar, quanto pode atrapalhar. Então, a gente vai fazer essas reflexões hoje, tá bom? Porque a gente precisa entender esse mecanismo, esse fenômeno, para a gente poder tomar certos cuidados para o nosso melhor, para a nossa melhor união entre o casal, para a melhor união entre nós e nosso Deus, entre a igreja e Cristo, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos ler então. Ok, bacana, hein? Essa canção, ela não é muito longa, mas o conceito que ela traz hoje para a gente conversar é bastante interessante. Então, vamos lá. Então, a gente está começando aqui no capítulo 5, vocês viram que eu estou começando no versículo 2. Por quê? Porque o 1 se referia ao fechamento, né, da canção do casamento, que é a quarta, tá bom? Então, é por isso. Então, agora a gente vai entrar aqui A gente vai ler tudo, tá, pessoal? Porque os outros a gente já leu no começo, mas aqui a gente não leu no começo. Então, a gente vai ler daqui para frente. Mas é pouca coisa, dá para a gente ler rapidamente. Versículo 2. A esposa fala assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Aí vem a voz do amado, no caso aqui o esposo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Por enquanto até aqui, só o versículo 2. O que a gente já vê aqui? Quando ela fala que ela dormia e o coração velava, ela estava dormindo, mas o coração dela estava inquieto. Né? Estava inquieto, estava acordado, tinha alguma coisa errada. E ela está ouvindo o amado bater a porta. Né? Mas a gente vê aqui também que não é assim, de um cômodo para o outro, sabe? Quando você vai lá bater no quarto, lá, ô, minha esposa, abre aí, vamos conversar, né? É mais que isso. Por quê? Porque aqui está falando assim, minha cabeça está cheia de orvalho. Então aqui a gente já está entendendo que está do lado de fora, né? E outra coisa, o momento aqui fala gotas da noite. Então aqui começa realmente essa canção, está falando de um pesadelo, né? De um temor, né? E começa desse jeito. E aí depois, na sequência aqui, a gente já vai ler as falas da esposa, a continuidade, tá? Mas antes disso, eu vou passar a palavra aqui para o Edgar falar um pouquinho dessa introdução. Esse capítulo é interessante porque ele tem ali ele faz de uma maneira, não uma metáfora, mas ele faz uma analogia quanto à falta, né? Você sentir falta de Deus, né? De repente, como se fosse um pesadelo, você não está com Deus, não está com Cristo do lado. Você não poder, sabe, sentir o toque de Deus, você não tá ali próximo. Então, isso torna-se quase um pesadelo. Então, ela sai à busca desse amado dela, né? E como um pesadelo, ela não está encontrando. E ela está, então, assim, isso torna passa para a gente essa mensagem de puxa vida, e se eu amanhecer o dia e não tiver com Cristo, sabe? E se daqui a pouco eu tiver, né, na minha vida e tiver que enfrentar todas as situações sem Cristo, sabe? É um pesadelo para a gente. Na verdade, assim, sentir falta de Deus também, né? Em determinados momentos da vida que a gente está todo atribulado, cheio de coisa e fala, puxa, Deus, né? Está faltando Deus na minha vida agora, nesse momento. Eu preciso buscar Deus. Então, assim, isso também é uma expressão que a gente vai encontrar, né? Então, esse amor de Deus é eterno, é o tempo todo, e não simplesmente uma paixão que, de repente, você entra na igreja e é apaixonado por Cristo ali, e, de repente, essa paixão vai diminuindo até que ela não existe mais, né?
Na verdade, é o amor. E esse amor, ele é incondicional, ele não está relacionado ao que vem acontecendo na sua vida, né? As Sim. intempéries, as pandemias, os problemas todos que vão acontecendo na sua vida, isso não vai te separar do amor de Deus, né? E às vezes a gente se coloca nessa posição, puxa vida, eu preciso buscar mais a Deus, porque de repente eu tive um pesadelo que eu não tenho Deus do meu lado, né? E aí vai, né? Aí vai o texto, até de forma analógica, né? De analogias, né? Sim. É interessante. Muito bom. Obrigado. Vamos continuando aqui. A gente vai ver mais uns pedaços e vamos continuar fazendo essa analogia que o Edgar está fazendo. E lá no final desse cântico, nós vamos ler um trecho da Bíblia para fechar esse conceito, tá? Que o Edgar está trazendo para a gente. Esse conceito que eu falo é assim, ó. A gente está falando não só do casal, a gente está falando de tudo, porque o texto, a Bíblia, ele traz muita reflexão para tudo na nossa vida. A gente não tem que ficar muito... quando a gente lê, a gente precisa ser profundo, tá bom? Vamos continuar. Aí, o que ela fala? Quando ela escuta, bom, então tá lá, tá batendo. Aí vamos ler aqui, ó, do 3 para frente. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-lo? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei-o. Chamei-o e não me respondeu. Por enquanto, só até aqui, tá bom? Por enquanto. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui, antes de continuar? Né? Ela está dizendo aqui, poxa vida, né? Ó, eu já me troquei, já estou dormindo aqui, né? Será que eu vou... Aqui exprime uma dúvida. Levanto, não levanto? Já vou me vestir de novo? Vou abrir a porta? Não vou? Uma dúvida. A gente entende que tem aqui uma separação e uma dúvida. Levanto, não levanto? Tem uma coisa aqui que ela deixa claro, que é o amor dela, né? Ela fala isso, quando ela viu uma fresta, o coração se comoveu pelo amor, mas ficou aquela dúvida, vou, não vou, vou, não vou. O fato é que quando foi, já não era mais tempo, porque ele já tinha ido. Antes de eu continuar aqui, muitas vezes a gente tem isso nas nossas vidas, sim. Sabe? Às vezes o tempo ou as atitudes, às vezes não são tão corretas, ou a gente dá uma vacilada, a gente fica em dúvida, e às vezes a gente acaba piorando um pouco as coisas, piorando um pouco o nosso temor, da nossa distância, seja da nossa família, seja da nossa esposa, do nosso esposo, seja para com Deus. Às vezes essas dúvidas, podem nos atrapalhar nessa reconciliação, ou nessa reconciliação, né, que a gente está vendo aqui. E aí, o que a gente percebe aqui? Eu vou ler na sequência. A gente percebe que ficou naquela dúvida, o amor ela falou sobre o amor que acabou fazendo ela ir lá abrir a porta, nesse sonho que ela está relatando, só que já não deu mais tempo. Já foi num período onde ele já tinha se retirado. E aí, ela fala, bom, então, eu já chamei, ele não respondeu, quer dizer, ele se retirou. O que a gente... Vou ler aqui a sequência para a gente entender o que se seguiu. Versículo 7, ó. Aí ela fala assim, encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e feriram-me. Tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Ainda antes do versículo 8. Então, o que a gente está vendo que saiu para buscar. Foi confundida, né? Acho que os guardas a confundiram, não estava muito claro o que ela estava fazendo na rua. E o que ela deixa claro aqui também no versículo 6?
que ela fala assim, que a minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Antes ele me falou. Quando antes ele me falou. Quer dizer, num momento onde estava ouvindo a voz, comoveu o coração, mas ela não foi lá. Mas isso ainda vai predominar, a gente vai ver mais para frente. Vai predominar. Que a saída é realmente o amor e a vontade de querer de preservar, tá bom? Aí, então, oi. É interessante que a gente observa que ela perdeu uma grande oportunidade. Isso. E agora, hoje, trazendo a vida espiritual, muitos que falam, amanhã eu vou, né? E Deus fica falando, batendo na porta, e fala, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu vou aceitar Jesus, amanhã eu vou tomar uma posição, amanhã eu vou reconciliar. É sempre o amanhã. E amanhã pode ser muito tarde, né? Foi mais ou menos o que aconteceu com ela. Obrigado. Exatamente. Edgar? Não, eu ia comentar que como é uma poesia hebraica, né? E aí você tem uma sequência de fatos que vão sendo relatados, mas não necessariamente cada um teria uma tradução bíblica para a gente talvez aplicar. Então, algumas frases ali, algumas coisas que preenchem, que formam esse texto, eles são como se fosse um contexto da poesia ali. Então, ele quer passar uma mensagem, que seria essa mensagem de buscar a Deus e não encontrá-lo, né? Do medo de perdê-lo, né? Por um instante, né? Então, é uma poesia que relata isso, né? Então, às vezes a gente analisa, rondavam a cidade era Jerusalém, os guardas eram romanos e tal. Isso, no contexto, faz com que fique interessante a poesia e a maneira de memorizar a poesia, porque ela é bonita, né? Porque ela é interessante. Mas quando se traz ali do hebraico, ela quer passar uma mensagem, né? E algumas palavras, alguns trechos, eles são simbolizados em 4, 5 letras só do hebraico. E aí, quando traduz para o latim e chega no português, ele chega numa poesia como a gente está vendo agora. E para a gente, às vezes, não tem muito sentido poético ali, né? Os guardas rodeavam a cidade, espancaram, feriram, me tiraram o manto e tal. Isso tudo, quando você remete ao português, à língua portuguesa, você vai ver que ele quer contar isso, né? Só essa busca desenfreada num sonho, num pesadelo que ela teve de não estar com Cristo, de não estar, na casa lá com Deus, né? E não estar encontrando, né? Mas é interessante, às vezes a gente vai buscando os significados de cada palavra, e no hebraico, nesse caso, no original, não seria exatamente isso, né? Mas isso compõe a maneira que foi apresentada em português para a gente. Mas é interessante, assim, são relatos interessantes que remetem para a gente repensar o que seria não estar, né, com esse amado, né, com Cristo ali, né? Então, a mensagem, falando com a igreja, então. Tá, deixa eu complementar, irmã. Que assim, não é bem assim a questão só da igreja, não. É assim, nós estamos vendo aqui algumas canções que eram cantadas em épocas de casamento, só que nessas canções, que é uma seleção, né, elas trazem muitos ensinamentos para essa união. E que esses ensinamentos para a união, quando a gente fala de união, a primeira coisa que mostra aqui é que é uma união muito importante, que é um plano divino. E depois ela mostra também que acontecem muitas coisas aqui que a gente precisa refletir, a gente precisa tomar certos cuidados, né, nessa relação. E essas reflexões, elas servem para tudo. Serve para a nossa união como marido e mulher, serve para a união como nós com Deus, nós com Jesus. Por quê? Porque esses conceitos que aparecem aqui, isso vai acontecer, isso acontece, e é dessa forma. Ele até mostra assim, ó, vem o namoro, vem a escolha, depois vem a festa, a importância da união, depois pode acontecer de você ter essa preocupação com a manutenção disso,
Então, essas canções, tanto na passada quanto nessa, a gente vê que eles cantam também que pode acontecer alguma coisa para você se desviar. Mas a gente vai ver aqui também, antes de fechar esse cântico, o que a gente precisa fazer? Que cuidados a gente precisa tomar? Vou dar um exemplo daqui a pouco. Quando a gente está com um problema no casamento e alguém vem e dá uma sugestão. Então, quando a gente vai falar aqui, ó, filhas de Jerusalém, o que vocês vão falar? Assim, a gente já vai falar. Mas, às vezes, a gente tem que refletir, ó, a gente precisa focar nisso, a gente precisa focar nos elogios, a gente precisa focar nas coisas boas que me fizeram essa escolha. A gente precisa, se alguém chegar e falar para mim, manda esse cara embora. Ou, que nem a própria mulher de Jó falou assim, amaldiçoa seu Deus e morre, né? Quer dizer, são mensagens que a gente tem que tirar daqui para nós, não só como o casamento em si. Isso era cantado nas festas? Sim. E era mostrado? Sim. A gente tem que entender que essas coisas acontecem e o que a gente precisa fazer para a gente manter isso. Senão a gente pode esfriar, pode romper, né? Então, se a gente... Vou dar um exemplo já aqui no próximo versículo sobre isso. Se a gente ficar ouvindo coisas erradas ou falando coisas erradas para as pessoas que estão no nosso meio, no nosso contexto, a gente pode romper. Tanto a gente pode romper um casamento, quando a gente ouve certas coisas, ou quando a gente fala certas coisas para as pessoas que nos influenciam no nosso meio, quanto a gente pode, como o pastor Vanderlei falou, a gente pode até sair de uma igreja ou sair da nossa conexão com Deus. Então, nessa canção, ele mostra tanto esse temor dessa separação, como Edgar falou, o temor de eu não ter Deus aqui do meu lado, de eu não ter Jesus, e nós vamos ver no final, então, o que eu faço para manter isso, e qual que é a relação das pessoas que estão no meu meio, ela chama de filhas de Jerusalém. O que eu faço, ou como nós vamos fazer? E as filhas de Jerusalém vão dar algumas sugestões que nós vamos conversar aqui, e que a gente tem que tomar esse cuidado. Porque se a sugestão pode ir para um lado errado, dependendo do foco que a gente der. Se eu ficar falando mal, por exemplo, da minha mulher, para os meus amigos, de repente pode ser que eles falam assim, sai fora, larga dela, vaza. Ou eu posso falar assim, bem dela, para os meus amigos, falo um monte de coisa boa, né? E falo, mas então o que você está fazendo que você não está segurando ela? Por exemplo, eu estou chorando que a minha mulher foi embora, mas eu só falo as coisas boas. Falei, então, aí eles de repente vão falar para mim, então, vamos atrás dela. O que você vai fazer para reatar isso? Se tudo isso é realmente bom e você precisa disso, e o que você está deixando escapar? Quer dizer, vai mudar muito, né, a nossa atuação, a nossa maturidade, ou a nossa forma de tratar os problemas dentro de uma união, seja ela qual for, vai mudar muito o nosso posicionamento, a nossa reflexão. Então, esse livro, por isso que eu falei, apesar de ser um livro pequeno, focado para as festas de casamento, ele é muito amplo, porque ele não é só isso. Ele fala de união, de como a gente deve fazer, ele fala de um monte de coisas que traz essa reflexão. Então, não é só uma mera canção de casamento. O pastor, acho que o Vanderlei pediu para falar? Sim. É interessante que, se você fosse pensar só no casamento, então esse livro da Bíblia estaria o quê? Sendo usado só para quem vai casar ou para quem está casado. E não é, a Bíblia não fala isso, é para todos. Exato. Desde uma criança. Então é por isso que tem interpretação. Você não pode ler a Bíblia apenas como livro. Então você tem que ler e meditar. Porque essa palavra tanto serve, como você acabou de falar, para um casamento, né? E também para a pessoa que Deus está chamando, dando oportunidade, e a pessoa não vem a ele, né? Então, realmente, é a Bíblia. Senão, ela serviria só esse livro só para quem é casado ou para quem vai casar. Verdade? Então, verdade. Por isso que é a palavra de Deus, né? Serve para todos e a todo momento. Exato. Edgar? É um livro interessante porque ele nos traz namoro, né?
ele nos traz o noivado, que é uma época especial da vida, que não necessariamente um mês, 2 meses, um dia, isso cada um tem Sim. sua, né? Então ele traz o noivado, ele traz o conhecimento, né? E depois traz efetivamente o casamento, né? Então, quando você tem ali o namoro, você está namorando, você está, olha, eu achei legal, é que eu fui naquele culto lá, eu não sei, eu achei tão legal, gostei de lá, tal, né? Gostei Me senti da bem. parte do namoro. Depois você vem com a parte do noivado, você já começa, já pega na mão da noiva, já começa a conversar com os pais da noiva. Então tudo isso vem evoluindo, você já começa, né, a entrar naquele ambiente, né, da noiva ali. E depois, com o tempo, você começa a conhecer tanto a noiva quanto aqueles que estão por perto da noiva, né? Isso. Aqueles que estão se aproximando da noiva também. E depois, com a maturação de tudo isso, vem o casamento. Aí sim, fecha esse ciclo que a gente está falando. Isso a gente pode aplicar no cristão, no novo convertido, naquele que está conhecendo a Cristo, naquele que está se achegando às coisas de Deus. Então, quando ele casou, pronto, agora é fidelidade ali, é seguir em frente, é não ficar fazendo, olha, eu estou casado aqui, mas de vez em quando eu vou ali não sei aonde. Né? Eu estou casado aqui, mas de vez em quando eu olho para outras coisas. Olha, eu estou casado aqui, mas meu pensamento, às vezes, é influenciado por coisas erradas. Então, assim, usar o casamento como essa, né, analogia à vida na igreja, né? Você está ali Sim. dentro da igreja. Então, agora você conhece, está conhecendo a Cristo, né? Você já passou aquela época já do namoro, porque você não vai passar 30 anos dentro da igreja namorando só, né? Sabe? Na fase do namoro dentro da igreja, né? Assim como na fase do namoro, quando você conhece uma moça que você fala, vou casar com ela. Vai passar 50 anos namorando, né? Então, tem as fases em que você vai crescendo, né? E Sim. é muito interessante aplicar tudo isso na nossa vida como cristão. O cristão, ele vive isso, né? Exato. É a mesma coisa quando a gente já aceitou Jesus, você está na igreja, você fala, eu vou frequentar uma, um, um outro lugar, ou um negócio que não tem a ver com Jesus, né? Não, eu vou lá, mas depois eu volto, né? Não tem isso. Fidelidade não é isso, né? Bom, deixa eu, terminando aqui, ó, o versículo 8, ele é muito importante, que vou ler aqui. Então, nesse contexto dessa canção aqui, desse temor, né? Olha o versículo 8, vamos ler aqui, ó. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhes direi? Que desfaleço de amor. Olha só, parece que não, mas aí a gente vai estudando, vai refletindo, vai olhando e lendo de outras formas, ó como vem na cabeça coisas bacanas para a gente ver. Aqui a gente viu nessa canção o quê? A gente viu o temor da separação, tal, e a perda da oportunidade, como disse o pastor Vanderlei e tal. Aqui nesse versículo 8 é aquilo que eu já falei sobre. Então vamos ver em volta, vamos falar com as pessoas. Oh, filhas de Jerusalém, vamos agora ver o contexto aqui. Pessoal, né? Tô com um problema aqui. Ó, se alguém encontrar aí o meu amado, né? Ela fala aqui, filhas de Jerusalém. O que vocês vão falar? Se alguém vê ele por aí, sabe? O que vão falar? Que desfaleço de amor. Então é o seguinte, olha a importância dessa frase aqui. Então, imagine alguém falando assim, ó, se encontrar ele, ó, é um cara muito xarope, meio, né, e você fala mal. Ué, então deixa ele, né? Se alguém vê esse... Aí, ó, se você fala mal, ou se não é o foco da questão, quem que vai te ajudar a resolver um problema? Aí, quando ela fala aqui que desfaleço de amor, quer dizer o seguinte, você está querendo sim, você tem interesse em resolver e aquilo é o melhor que você tem, é o que você tem de bom. Ó, se alguém vê, ó, eu amo o meu amado. Se alguém vê e tiver a oportunidade que eu perdi de falar para ele, pode falar que eu morro de amores. Esse contexto é um contexto muito importante para que a gente vai aqui, na frase seguinte, eu já te passo, Edgar.
Porque quando ela fala assim, ó, filhas de Jerusalém, se alguém encontrar aí, eu o amo, tá bom? O que vocês vão falar é isso. Aí vem o coro da moçada. Aí fala assim, vamos ler aqui o versículo 9, para a gente fechar o contexto. Ó. Que é o teu amado mais do que outro? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Aí ela vai responder, mas antes dela responder, o que o povo está falando aqui, né? Mas quem que é? Quem que é esse rapaz aí? O que ele tem de tão diferente entre outros para despertar tanto interesse nessa reconciliação? Olha que beleza. Ó tu, ó mais formosa entre as mulheres. Até ó, o povo falando dela também. Você também é uma pessoa especial. Você é a mais formosa. Até o povo falando com ela, você é especial. E esse também é especial? Olha que bacana. Você é especial. Nós somos especiais. E a gente, para Deus, nós somos únicos. Todo mundo é especial. E a gente precisa entender isso, frisar isso. Esse livro frisa isso o tempo todo. A gente fala de elogios, a gente fala de um monte de coisa o tempo todo. Então, quando a gente fala de uma união, um é especial para o outro, sim. Sim. E você é especial, o outro é especial. É especial, sim, a gente tem que focar nisso. Lembra que a gente já viu lá atrás, em ti não há defeito? O foco é outro. Lembra quando o Edgar falou que toda vez que a gente vai falar de Jesus, a gente vai falar do nosso Deus, a gente exalta, a gente glorifica. Por quê? Porque é muitas coisas boas que Deus nos faz, que Jesus nos faz. E a gente vai sim glorificar, porque é isso que Ele quer. Ele quer o melhor para nós, sempre, sempre. E aí, então, aqui o povo fala, então, esposa, quem é esse cara aí que você fala? O que ele é mais do que os outros, né? Você, a gente sabe que você é especial, você é a mais formosa entre as mulheres. E o que ele é mais do que os outros? Ele também é? Nós vamos ver a resposta aqui, mas antes eu vou passar a palavrinha para o Edgar. Não, aqui você tinha comentado sobre aquele texto anterior, e ela chega em algumas versões, você chega a ver que ela está... Conte, se vocês encontrarem o meu amado, diga a ele que eu estou doente de amor. Né? Começa a desfaleço de amor. Doente de amor em algumas versões. Então, assim, já começa a mexer com a parte física mesmo, né? Começa a mexer começa a linkar a parte espiritual com a parte física, já começa a ter essa dificuldade de seguir em frente sem Cristo, sem Deus na vida, né? Então, tornou-se um pesadelo, né? Por isso. Alguns comentários... Eu estou sentindo falta, né, desse amor. Em alguns comentários fala, já sente como se fosse um pesadelo esse trecho do Cantares, né? Porque essa distância causa tudo isso, né? Então, uma distância de Deus vai causar essa tristeza, esse terror aí, né? Que diria aí, né, noturno, de acordar sem Deus, né? De dormir, né? E ter um pesadelo. E sentir que isso tudo está afetando. Então, vai lá e fala para o meu amado que eu preciso dele para viver, né? Tanto fisicamente como, né? Eu preciso disso. Porque é isso aí. Porque ela ama. Não, aí vai. Essa parte já é outra que você estava comentando. Pode seguir. Não, muito bem. Obrigado, Edgar. Isso. Muito bem colocado. Bom, e aí... Quando o coro fala, e aí, então quem que é esse? Aí ela começa a falar aqui, eu vou ler rapidinho, tá bom? Mas só para a gente ver o que tem de conteúdo na leitura mesmo. Então aí ela começa a falar, vou ler mais rápido um pouco. O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como corvo. Os seus olhos são como as pombas junto às correntes de água, lavados em leite, postos em engaste. Engaste é incrustado, assim, os olhos dele é como se fosse incrustado ali como uma joia, sabe? Assim, é um elogio aqui.
As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. A sua mão, cilindros de ouro embutidos de jacintos. O seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. Suas pernas são colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, esbelto como cedros. O seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Então, olha só quanta coisa, né? O Edgar já explicou aqui para a gente, né? Era costume deles elogiar mesmo, assim, eles são bem exagerados no elogio, né? E aqui a gente está vendo isso. É porque é a importância mesmo. Aqui está dando importância no que é de bom. Então, quando a turma pergunta, mas e quem que é esse? Ele é o distinguido entre 10 mil. Ele é para ela. Ele é único. Ele é o que se destaca. Ele é o escolhido. Então, ela fala no final, tal é o meu amado. Né? E aí, então, o coro fala de novo. Bom, tá bom. Para onde foi o teu amado? Ó mais formosa entre as mulheres, de novo. Que rumo tomou teu amado? E o buscaremos contigo. Olha só, e o buscaremos contigo. É aqui que eu queria fazer aquela pausa que eu falo para a gente como uma reflexão. Né? Olha só, a gente está lá com o problema nosso individual da nossa união, seja com a esposa, esposo, seja com o nosso Deus, nosso Jesus. E depois, quando você fala com as pessoas que estão à nossa volta, que podem nos ajudar, ou quando a gente vai na igreja e fala, poxa, eu preciso de ajuda, aqui qual que é o foco? Ela fala assim, é importante para você? Primeira coisa, é importante para você isso? É, mas por que é importante? Porque ele é o máximo do máximo. Então buscaremos contigo. Então vamos te ajudar. Aqui que vem aquele caso que eu falei. Se a gente quer, a gente precisa querer, né? Para que a gente receba ajuda. Porque se a gente não der essa importância toda, não dar esse foco todo, é capaz da gente escutar até um desiste. Mas aqui não é o caso. Aqui, né? O coro falando aqui, buscaremos contigo, já que é tão importante assim, né? Fala aí onde ele está e vamos fazer essa busca. Quer dizer, vamos ajudar nessa conexão, né? Você vai ter a nossa ajuda. Isso daqui é muito, muito importante. Esse cântico, o foco dele é esse. É um pesadelo, como o Edgar falou, né? Um temor da gente estar sem Cristo. Isso nos faz mal e a gente precisa de ajuda. Muitas vezes no nosso casamento a gente tem problemas, normal ter problemas, mas a questão é, a gente quer arrumar, a gente quer ajuda, a gente entende que a gente escolheu uma pessoa por uma série de fatores e que eles existem, e que eles são a base, foi a base da escolha, foi a base do nosso casamento. E ele tem que ser a base de manter isso vivo, de não ter esfriamento. Então, a gente precisa ter essa base sempre. E aqui, quando essa pessoa fala com os outros, é só elogio. Não, ele é o melhor dos melhores. Então, vamos contigo, vamos buscar com vocês. E aí ela fala onde ele costuma estar, né? Meu amado desce no seu jardim aos canteiros de bálsamo para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Então aí ela fala, e aí no final da música ela fala, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Vocês lembram dessa frase? Então é um refrãozinho dessa música que a gente já viu nas outras músicas. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso é básico. Isso é básico. Quando a gente falou da instituição do casamento, a gente falou da união, a gente falou de ser uma coisa só. Então, isso é básico. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, a partir disso, vamos sim procurar
E antes de eu trazer uma palavra para a gente fechar esse contexto aqui, fala, Edgar. Você vai encontrar várias vezes essa formosa no sentido original ali. Alguns especialistas falam sobre isso, sobre a questão de que esse pórtico de Salomão, essa entrada do pórtico de Salomão lá para Jerusalém, lá para o templo, ele era a porta formosa. Essa porta formosa era onde dava o acesso, onde tinha o acesso das mulheres àquela área a área próxima ao templo ali. Então, muitas vezes, esse acesso das mulheres é tido como porta formosa, né? E, às vezes, Salomão cita ali formosura, formosa, como... E em alguns originais vem a palavra formosa como pórtico de Salomão, o acesso das mulheres ao templo, né? Então, às vezes, a gente vê aí, na tradução, a mais formosa, ela é formosa, tão formosa quanto, tal... mas também uma analogia ao pórtico de Salomão, que era a entrada do acesso das mulheres a esse templo, né? Acesso à casa de Deus, né? Acesso à área santa, né? Então tem muito disso também. Tem muitos significados, né, sobre as palavras ali, né? No original, sim, quando chega na língua portuguesa, talvez ela dê uma adaptada para o entendimento na língua portuguesa, mas no original vem com a porta formosa, né? O pórtico de Salomão. Não necessariamente seja isso, né? Alguns concluíram isso, né? É só Muito bom, muito obrigado. Tá. Então tá bom. Então vocês viram como é bacana, até nessa canção que fala desse temor, né? Desse esfriamento, às vezes desses problemas relatados, ele traz tanta mensagem também de reflexão para a gente. Porque a gente passa por isso, pode passar por isso, e ele dá muita mensagem aqui para a gente refletir. E aí eu quis trazer um pedaço aqui uma leitura que tem muito a ver com isso, que no meio da semana eu achei pertinente a gente colocar aqui no finalzinho. Queria ler aqui para vocês Apocalipse 3, vou ler o 20 e o 21. Eu ia trazer só o Apocalipse 3, 20, que é mas eu vou ler o 21 também, vocês vão entender por quê, que esse trecho da Bíblia aqui me tocou muito nessa canção aqui. Vou ler aqui o 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me senti com meu Pai no seu trono. Por que eu trouxe isso daqui? Esse aqui, batei a porta, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui, essa passagem é tão marcante nessa canção que eu resolvi escrever ela aqui. Porque, olha só, se a gente abrir a porta, quer dizer, nós temos que saber que o nosso Jesus, ele é disponível, mas nós temos que ter essa atitude de querer abrir a porta para ele entrar. Então, e ele está falando isso. A gente precisa querer. Às vezes a gente vacila, às vezes a gente fica em dúvida, como diz o pastor Vanderlei, às vezes a gente perde o tempo. Aí na hora que você vai abrir, né? Você fala, poxa, você abre no tempo errado. Jesus, ele está falando aqui que se permitir, ele entra. Aí por que eu resolvi trazer o 21 também? Porque ele está falando assim, ao vencedor vai sentar-se comigo no trono. Quer dizer, quando a gente conseguir vencer os nossos problemas, se a gente perseverar em resolver e buscar, a gente buscar com afinco, de todo o coração, a gente vai ter uma grande recompensa. Jesus está falando isso. Não se preocupe, porque ao vencedor vai sentar aqui do meu lado. Então a gente precisa, essa palavra aqui, ela me trouxe essa força que a gente precisa nesses momentos. Seja no nosso casamento, seja na nossa vida com o nosso Jesus, seja na nossa vida com os irmãos da igreja. A
gente precisa ter esses ensinamentos. Olha só, uma canção que relata um pesadelo, trazer tantas mensagens como essa. Por isso que eu trouxe essa palavrinha aqui no final, antes de passar para o pastor Vanderlei, porque é muito isso. É muito isso. Deus está aí na nossa vida, disponível, e a gente precisa querer. E o motivo que a gente precisa querer, aí até o coro aqui na canção já falou. Tá bom, o que é importante para você? O que ele é para você? Então vale a pena ir buscar, e nós vamos ajudar você. Olha que letra de música maravilhosa. Né, pastor? Pode fazer um comentáriozinho também? Também. Pode, Rosi. Então, aqui no versículo... do capítulo 5, no versículo 7, fala assim, ela não abriu a porta na hora, né? Fala lá no começo. Uhum. Aí no 7 fala, encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros, né? Porque, assim, se ela tivesse aberto a porta na hora que ele bateu, ela não teria passado por essa situação aqui, né? Certo. Então, a gente vê isso até como você vê lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, né? Quando a pessoa não abre a porta na hora, a gente pode pensar no caso assim, a pessoa, tem até aquele ditado lá, que não vem pelo amor, vai pela dor, né? Isso. Então, não é verdade? Então, Jesus está batendo na porta, às vezes a pessoa não abre, ela precisa passar por tantas dificuldades, passar por apertos, aí depois quando ela está lá no fundo do poço, aí que ela vai lembrar que tem um Deus que está lá pronto para socorrer, né? Às vezes na vida da gente também é assim, né? A gente precisa ir lá no fundo do poço para depois olhar para cima e lembrar que Deus está disponível lá, que Ele pode nos salvar, que Ele pode nos resgatar, né? Então a gente pode trazer isso colocar isso também aqui nesse texto, né? Se ela tivesse aberto a porta na hora que ele abriu, ela não tinha sido espancada, ela não tinha passado por toda aquela situação lá, né? Pode pelos perrengues, vamos colocar pelos perrengues que ela passou, né? Perfeito. Tá bom, é isso. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. E esse guarda que a Rosi falou, fazendo a parte espiritual, esse guarda pode ser realmente o inimigo, né? Que está tirando a nossa capa, tirando a nossa alegria. Por quê? Deus deu oportunidade e a pessoa não aproveitou. E quando ele fala assim, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, tem muitas pessoas que demoram muito para abrir a porta, e pode ser muito tarde. Muito tarde. Então, às vezes, a pessoa demora, às vezes sofre, por quê? Porque não abriu a porta, né? Mas a porta de Deus sempre permanece aberta, né? Sempre aberta. E a vontade de Deus é nos salvar, nos abençoar. Que Deus possa estar nos abençoando nesse estudo, cada dia mais. A gente observa que é um livro que quase não é pregado, né? Porque acham que só fala do marido e da mulher, mas não é isso, fala da noiva e o noivo. E quando você traz para a parte espiritual, a noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Então tem que ter essa aplicação na nossa vida. Por isso que esse livro contém a palavra de Deus. Amém? E hoje à noite nós teremos lá um culto presencial, né? Que é bem diferente do que o culto online, porque lá você vê a comunhão do povo de Deus, é totalmente diferente. Às vezes é porque lá foi separado para cultuar a Deus. Então, estamos convidando todos vocês para estarem presentes hoje, né? Com todos os cuidados necessários. Amém? Marcelino, Edgar, e todos estão nos assistindo, que Deus possa nos abençoar. E eu, como falei hoje de manhã, estava vendo aqui, o pastor, ele é pastoreado pelas ovelhas também, né? Então, eu estou vendo aí que eu estou sendo pastoreado por você e pelo Edgar também, né? E cada pessoa que prega, membro da nossa igreja, um adolescente que prega, né? Então, realmente, eu estou sendo pastoreado também por um adolescente. Então, é isso aí que é Deus falando com a gente. Amém? Vamos agradecer a Deus agora por essa manhã maravilhosa, abençoada que o Senhor está nos concedendo. Se alguém tem alguma dúvida ainda de qualquer palavra que foi dada, semana que vem, e marca no papel, às vezes não dá até umas marcas, nesses primeiros 10 minutos que nós temos, é para tirar dúvida, para nos orientar em tudo. Pode falar, meu irmão. Tá, então agora na oração, vamos... todos os que pediram oração, né? Marcelo também. Amém. Vamos orar e
também para essas pessoas que estão pedindo oração. Amém. E vamos orar também, chama Lincoln. O Lincoln, olha que coisa diabólica, né? O cuidado que tem. Ele estava com uma panela, estava fazendo um churrasco, e o rapaz, ele ia colocar fogo na churrasqueira, e ele estava do lado segurando uma panela. Olha só, não estava participando do acender. E quando o moço foi acender o fogo, explodiu, não veio no moço, veio nele. Olha só que barbaridade. Ele é um moço desviado. Então veio nele, queimou, mas queimou especialmente o pescoço. E ele está até hoje na UTI. Olha só. Mas eu já mandei uma oração para ele, né? Tenho certeza que vai haver uma reconciliação. Então, toma cuidado quando vai fazer churrasco também, até alguém que está perto. Ele não tinha nada, ele estava só observando o moço acender. É uma coisa assim, podemos até trazer na parte espiritual. Não foi no moço que estava com o galão, foi nele que explodiu. Chama Lincoln, vamos orar por ele, para que ele possa reconciliar depois dessa grande luta. Amém? Pai amado, eu quero te louvar, meu Deus, quero te agradecer. Pai amado, por esse estudo maravilhoso que nós estamos aprendendo. Pai amado, que o Senhor venha sanar toda e qualquer dúvida que possa existir sobre esse livro, Pai, que é pouco pregado, mas tem um conteúdo muito grande quando nós estudamos. Por quê? É a palavra de Deus. Pai amado, quero abençoar todos os pedidos de oração, as pessoas que pediram oração, por qualquer razão, o Senhor vem atuar na vida de todos, Pai, dando a bênção, dando milagre, dando a cura, retirando o medo, abençoando a vida, Pai amado, espiritual, mas também a vida financeira, abrindo a porta do emprego para os teus servos, para as tuas servas, Pai. Pai amado, nos abençoe no dia de hoje. Pai amado, que hoje no culto à noite também seja uma grande bênção para a honra da tua glória. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus, e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós que participamos desse estudo bíblico agora e para sempre. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. 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 Paz, Senhor. Deus abençoe a todos. Shalom Adonai, pastor. Shalom Adonai. Agora sim.